Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes, eu sou Paulo Guedes, estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje nós vamos estar terminando a parábola dos talentos, estamos fazendo a terceira parte hoje. É uma parábola que vai estar no Evangelho de Mateus, capítulo 25, dos versículos 14 a 30, então nós dividimos em 3 estudos. Quem não viu as 2 últimas semanas, entre lá no site da Rádio Rio de Janeiro e procure os da semana retrasada e da semana passada, para que você possa entender o estudo. Eu vou ler aqui mais uma vez a parábola toda, para que depois a gente continue aqui com nossa interpretação, com nosso estudo referente a essa parábola. Porque isso também é como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. Cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma forma, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra, escondendo o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos, e trouxe-lhe outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E também chegou o que tinha 2 talentos. Disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Em estar bom e fiel servo. Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também aquele que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o Senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-lhe ao que tem 10. Porque a qualquer tiver será dado e será em abundância, mas o que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, nós já estudamos 2 terços dessa coisa e hoje vamos continuar aqui. O que receber 1 talento? Já estudou na semana passada o que recebeu 5 e o que recebeu 2. A negligência deste mau servo tinha raiz no medo, gente. Esse medo impediu qualquer aventura. Sabia o que o seu senhor esperava dele, mas receava qualquer tentativa necessária para agradar o senhor. O tipo de homem representado pelo servo mau é o qual? É aquele que se contenta com as formas antigas, com a rotina na igreja. Não possui necessariamente vícios externos, mas é viciado no íntimo. Não comete grandes crimes, mas também não se interessa muito em nenhuma expressão exteriorizada do bem. Mostra-se egoísta e o pior é que se contenta em seu egoísmo. Não serve aos seus semelhantes, se envolve demasiadamente em seus negócios particulares e só serve a si mesmo. Esse indivíduo conhece pouquíssimo de qualquer transformação interior em seu ser e a busca espiritual não é algo de importância para ele. Ele não percebe quantas coisas precisam ser feitas, tanto dentro como fora, no tocante ao serviço prático em favor dos nossos semelhantes. Na realidade, gente, ele pode lançar mão de muitas habilidades. E o avanço do reino depende dele também, como depende de todos nós. Na história contada por Jesus, caso esse homem tivesse sido fiel, também teria entrado no regozijo do seu senhor, do rei, E aí, por causa de seus temores, tinha seu senhor em baixa opinião. E isso ilustra
um fato que se pode observar facilmente no mundo e nas religiões, né? No cristianismo. Os homens podem fazer ideia insuficiente de Deus, especialmente concebendo-o como um monstro terrível, que espalha destruição, miséria por toda parte. Tem gente que pensa assim. Em seus temores, os homens lançam a culpa sobre Deus por todos os males que ocorrem, além de julgar ser Deus a causa de sua falta de frutificação. Atribui a Deus a culpa. Muitos dos escritos das religiões do mundo refletem esse conceito inadequado de que Deus, pois nesse escrito encontramos um Deus que é apenas um homem elevado, mas perverso, mais origem da miséria do que do regozijo. É um Deus que faz mais mal do que bem. O termo servo, o termo severo, quer dizer, significa aqui inflexível. O vocábulo realmente é pior do que aquele que se acha em Lucas, no capítulo 19, versículo 21, que alguns estudiosos consideram um texto paralelo dessa passagem, e que significa exigente, austero, né? Algumas vezes o termo empregado por Lucas é usado em bom sentido, mas a palavra utilizada por Mateus, que é skleros, jamais é usada em bom sentido, que é severo. Assim, o servo mau julgava Deus como arbitrário, vingativo, sem misericórdia, tal como são os reis da terra, os homens, né, os reis que vivem na terra. Essa atitude tem permeado grande parte da igreja cristã, tendo mesmo distorcido os pensamentos até de homens bons. Alguns acreditam que temos aqui uma boa descrição de Judas Iscariotes, o traidor que era cheio de inveja, de amargura, por pensar que sua posição era de inferioridade entre os 11 apóstolos. Alguns pensam assim. Parece ser E aí a gente vai observando que parece que isso não bate muito, né? Porque as pessoas eles vão, às vezes, distorcendo algumas coisas. E aí tem mais uma frase aqui. E ajuntas onde não espalhaste. Parece um Deus injusto, né? Parece uma afirmação proverbial. A gente vê em João, no capítulo 4, versículo 37, algo parecido. E, evidentemente, referia-se a um homem cobiçoso, desejoso de assar-se de coisas que não lhe pertenciam, então sempre pronto a obter algo em troca de nada. A gente imagina Deus assim? Não pode. Assemelha-se esse homem aos mestres de obra egípcios, né? Os quais requeriam tijolos, mas não forneciam a palha para fabricá-los, porque os fornos eram esquentados para cozinhar o barro com palha. Provavelmente essa expressão vem da observação de que, com frequência, o trigo medra onde a palha for lançada. A palha, naturalmente, conteria determinada quantidade de sementes dos grãos do trigo, pelo que, ao ser lançado fora, pequena quantidade de semente poderia produzir boa quantidade de trigo. Continuando. Escondi na terra. Olha a desculpa, né? E é óbvio que esse servo supôs que, se devolvesse o depósito intacto, teria pelo menos cumprido seu dever. É que nem a gente recebeu nossos talentos, não fazia nada com eles e voltar assim: Deus, eu voltei com meus talentos. Isso é um absurdo. Existe certo número de tocantes parábolas rabínicas que contêm algo da mesma ideia, no caso da morte de um filho, que eles consideravam uma devolução a Deus daquilo que lhe fora confiado. Era uma visão assim: o filho morreu, eu estou devolvendo a Deus. É claro, gente, todavia, né, que a simples devolução do que alguém recebeu não é suficiente. Espera-se que devolvamos e melhoremos todos os dons que recebemos, aproveitando ao máximo todas as oportunidades espirituais que se apresentam para a gente. E este versículo, naturalmente, né, aplica-se às ordens religiosas ou às pessoas que se retiram do mundo a fim de procurar preservar o sal da sua alma, mas que se recusam a ser o sal deste mundo. Vós sois o sal da terra, disse o Cristo. E essas pessoas não podem estar falando baseadas em Cristo. E aí tá, respondeu-lhe o Senhor. O Senhor dos escravos apresenta aqui a sua aquilatação do caráter desse servo. Ele faz um julgamento. Tal como Judas ou Balaão, ele tinha profissão religiosa externa. E talvez houvesse algumas atividades envolvidas em sua vida. Essa atividade, porém, gente, era de natureza egoísta. Ele só pensava em si, nada possuído de genuinamente espiritual. Porque o egoísta não é espiritualizado. No seu íntimo, ele era corrupto, deixando-se conduzir por conceitos inferiores acerca de Deus e de seu Cristo. Sua alma jamais se convertera, embora ele tenha proferido palavras de conversão perante os outros. É aquelas pessoas que vão à religião, mas eles convertem.
porque não se transformam, tentam transformar a religião para se adaptar a si. São muitas pessoas que a gente encontra no mundo assim. Neste caso, a palavra mal, quando o Senhor responde, deriva do vocábulo grego ponos, que pode indicar trabalho, enfado, perturbação ou mal. A alma daquele servo estava carregada de iniquidade, estava em estado de perturbação, por falta do princípio mal que ele permitira que residisse dentro dele. Sua alma não se converter e ainda não experimentar o pulsar da alegria da conversão espiritual, da busca espiritual. Ele era negligente. E negligente vem do termo grego okmeo, que significa ser lento, letárgico. O servo mau, que ele se caracterizava? Pela estagnação interior, tendo pontos de vista baixos tanto de Deus como dos alvos da existência humana. Alvos, gente, que se centralizavam na pessoa do Cristo. Estamos falando do judaísmo. Muitas pessoas empregam grandes esforços para evitar qualquer coisa da natureza espiritual, como se o interesse pelas coisas da alma representasse uma carga pesada demais para ser suportada pela mente humana, como se isso não nos engrandecesse. No entanto, outros particulares empregam grande energia, ainda que de maneira sem proveito para a alma, quer para a alma delas, quer para a alma alheia. Isso é a grande verdade. A gente tem que ter isso com bastante clareza em nossas vidas, porque senão a vida fica meio complicada. Temos que estar aqui entendendo que nós estamos aqui para pegar os nossos talentos, desenvolvê-los mais e usá-los em proveito dos outros. Crescer em talentos. Essa é o grande objetivo. Se a gente não fizer isso, não vai dar nada certo. Vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos com o programa No Caminho de Jesus. Até já. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus, a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre a parábola dos talentos. Estamos fazendo a terceira parte, vamos encerrar hoje. Dividimos a parábola em 3 estudos. Hoje vamos arrematar aqui e encerrar para que todos possam, pelo menos, conseguir entender essa parábola que é tão importante. E aí a próxima frase que nós vamos estudar é: sabias que ceifo, como está escrito, E aí notamos aqui que a versão Almeida atualizada considera essa frase como uma interrogação. Ele, sabias que eu ceifo? Ele está perguntando, conforme dá o texto grego. A gente vê, isso é um fato que está ali, de Westcott e Hort. O texto grego de Nestlé, tem vários textos, gente, também põe um ponto de interrogação no fim desse versículo. Só que a maioria dos intérpretes que aceitam essa pontuação entendem que a pergunta foi sarcástica. Isso significa que o Senhor não admite ser esse tipo de homem, especialmente de acordo com o uso antigo desse provérbio. Se tivesse em vista a cobiça e a ganância, como Deus poderia ter isso, Mas o Senhor, com sua pergunta sarcástica, salientou a baixa opinião que o servo fazia do seu Senhor, que tem gente que tem uma opinião muito baixa de Deus. É um fato. Ele não seguiu a conclusão lógica de suas ideias em suas obras. Outras traduções e outros eruditos, eles consideram que essa cláusula é uma declaração e não uma indagação, como, por exemplo, a Almeida Revista e Corrigida. E aí, neste caso, a ideia seria de que, embora o escravo soubesse que o seu senhor exigia trabalho e produção, bem como o uso apropriado dos dotes que desse, e apesar de conhecer a personalidade forte, a natureza exigente do senhor, preferira ser negligente, nada fazendo de prático. Tem essa visão também. Assim, gente, o servo não pôs em uso o conhecimento que possuía e propositadamente foi de encontro à vontade do seu Senhor. Não quis saber da vontade de Deus. Por isso, ficou condenado à base das próprias palavras. E aí, lembrando-nos que um talento representa 6.000 dias de trabalho. Quase 20 anos seriam necessários para que um homem adquirisse esse dinheiro. Olha o que ele ganhou. No entanto, o Senhor confiou-lhe tão grande quantia, embora tivesse recebido menos que os outros 2 servos, porque a cada um foi dado conforme a sua capacidade, que está no texto. Isso certamente não indicava que o Senhor era cobiçoso e ganancioso. Seus dons eram realmente amplos,
mas ele também esperava ampla produção dos dons. Deus nos dá muita coisa, mas ele quer que nós também produzamos muita coisa, conforme a nossa capacidade. Ele nos dá conforme nós temos capacidade, e ele sabe o que nós poderíamos realizar. Se não realizamos, estamos incorrendo em erros. Seguindo aqui. Cumpria, portanto, que entregasse aos banqueiros, que é o que o Senhor diz. E aí, neste caso, a forma verbal entregasses significa literalmente lançasses, sendo um reflexo do antigo costume dos cambistas efetuarem seu comércio em público diante de uma mesa onde o dinheiro era lançado, as pessoas jogavam dinheiro. Esses cambistas cambiavam dinheiro em troca de uma taxa e pagavam juros aos investidores. Você colocava o dinheiro lá, ele te pagava juros e ele emprestava o dinheiro e ganhava, ou investia em alguma coisa e ganhava mais. Tá, isso era o fato. No Império Romano, a princípio, a taxa de juros era em torno de 8%, mas extraoficialmente essa taxa era com frequência muito mais alta, como 12, 20, 24, até 48 vezes por cento, quer dizer, 48%. Juros compostos de 6 duplicam o investimento a cada 20 anos. Assim, aquele escravo poderia ter, pelo menos, duplicado o dinheiro do seu senhor, pela simples ação de lançá-lo na mesa dos banqueiros, ao invés de fazer um buraco no chão para escondê-lo. Tinha tudo para fazer alguma coisa. Não fez. Não seria maior a quantidade de energia despendida, e a ação teria sido muitíssimo mais sábia. Ele escondeu. Tem gente que esconde seus talentos. O escravo mais industrioso, que recebeu 5 talentos, deve ter usado uma ação de multiplicação mais rápida, como uma inversão em alguma indústria e como alguns empreendimentos qualquer mais proveitosos. Ele pegou o dinheiro e investiu. Ele pegou o talento dele e investiu. A ideia é pensar nos talentos. Talento, na época do Cristo, era um peso. Talento era peso. Era de 26 a 36 quilos de ouro, prata ou bronze. Só para ter isso. O escravo de um talento só talvez não tivesse a capacidade de entrar nesse tipo de negócio. Foi cada um dado conforme sua capacidade. Mas, certamente, pelo menos poderia ter feito seu depósito render juros. O Senhor só exigiu o que era permitido pela capacidade de cada servo. É assim que acontece com cada um de nós. Teria ficado satisfeito com o lucro relativamente baixo, mas o que ele exigia era o uso daquilo que fora dado para ser usado com algum lucro, embora pequeno. Aqui é uma simbologia do lucro, mas na realidade o que se fala aqui é dos nossos talentos. Nós produzirmos algo a benefício do outro e aumentarmos os nossos talentos. Aproveitar os talentos que temos e ir aumentando eles. Cumpria, que entregasses. Tinha que entregar. O escravo mau e negligente professou ter recebido do seu senhor a ponto de ter tido medo de sua natureza severa. Quem sabe que não era severo, era exigente. Como Deus é exigente, ele exige algumas coisas, ele sabe que somos fracos, mas ele quer resultados. E cada um arca com suas responsabilidades. Não obstante, gente, esse suposto temor o impediu de realizar algo tão simples como fazer render juros o dinheiro de que fora encarregado. E aí, certamente, gente, esse temor de tê-lo motivado a algum tipo de ação, foi o temor que impediu que ele fizesse. O servo condenou-se com as próprias palavras, pois suas ações mostraram que era um mentiroso. Ele poderia ter feito qualquer coisa sem fazer esforço. Ele deixa o dinheiro na mão dos banqueiros, a coisa está resolvida. Não é assim? Ele fala o seguinte: quando na Idade Média os homens contribuíam para uma catedral ou universidade, ou quando agora contribuem para hospitais ou missões, embora só façam isso e nada mais, estão entregando seu dinheiro aos banqueiros. É aquele indivíduo que está, a casa espírita está precisando de dinheiro, eu mando dinheiro, mas eu não vou lá ajudar em nada. É isso. Não é uma oferta tão aceitável e voluntária como serviço ativo, aquele que vai lá, que ajuda, que trabalha, que faz as coisas. Esse está muito mais. Porém, se assim agirem honesta e humildemente, não perderão sua recompensa. Quando a pessoa pelo menos faz alguma coisa,
é levado em conta, mas muito mais produz aquele que vai e arregaça as mangas. Adam Clarke, ele fala o seguinte, ele fala uma declaração dura, né? As virgens nécia e o servo inútil foram santos em comparação com milhões hoje em dia que, a despeito de sonharem com um céu interminável, só servem para um inferno sem fim. Ele é um pensador evangélico, protestante, que fala isso. Tirai-lhe o talento, diz esse Senhor. Aqui temos a declaração central de Cristo sobre a natureza dos galardões, das recompensas. Uma expansão das implicações dessa declaração é dada no versículo 21, que já foi amplamente comentado pela gente. As recompensas envolvem o muito bem proferido pelo Senhor. Envolve o reino sobre o muito, no caso daqueles que tiveram sido fiéis no pouco. E também envolve a participação no gozo do Senhor. Significa essencialmente a transformação do ser do crente na imagem metafísica de Cristo, nos assemelharmos a Jesus, e na transformação moral, conforme a perfeita imagem moral do próprio Deus. Esse é o ponto mais alto dos galardões da recompensa, nos tornarmos espíritos crísticos, que resulta de uma fidelidade crescente e que é o alvo mesmo da nossa busca espiritual. É nos tornarmos espíritos crísticos. Essa é a grande coisa. De alguma forma, a vida inteira está envolvida nisso. E a coroa da vida é a realização desse alvo, gente. E esse versículo salienta novamente que nesse ponto a fidelidade afeta o estado do crente na outra existência. Tudo carregamos para a vida espiritual e trazemos de volta na próxima encarnação. Aqueles que seguirem com diligência a busca espiritual, seguindo as orientações do Senhor, as orientações de Jesus, encontrarão oportunidades cada vez maiores, tanto de serviço como de desenvolvimento. Na outra vida, nos mundos mais superiores, e assim o indivíduo vai crescendo. Não é verdade? Receberão ainda mais talentos, e sua estrutura espiritual aumentará grandemente, tanto na própria natureza, como na expressão dessa natureza, no serviço que será prestado a Deus, completando e participando ainda mais de seus propósitos eternos, como Cristo, que é o governador espiritual da Terra. Deus não é estagnado e Ele nos concederá ainda maiores talentos, não havendo fim nesse desenvolvimento e progresso. Cada vez que pudermos, vamos crescendo mais. Pois o próprio Deus porá ponto final em suas obras e ainda restam muitas grandes surpresas que esperam os seus servos, os quais são também filhos de Deus. E aí, na qualidade de filhos, é que seremos moldados à imagem de Cristo. Primeiro, para nos sermos chamados filhos de Deus, nós temos que fazer a vontade de Deus. Isso é o que está no Evangelho. Né? E aí, de conformidade com as implicações desse ensino de Cristo, o apóstolo Paulo fala o seguinte, lá em Efésios, capítulo 1, versículo 23, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele a tudo enche em todas as coisas. E aí, o que é? Deus é a plenitude de tudo, e a sua energia conserva junto o sistema inteiro do universo. Ele preenche tudo, porque é ao mesmo tempo o agente, o sustentador e o alvo da criação. Isso é um fato que a gente tem que estar aí atento, né? E aí ele fala, lançai-lo fora, né? Evidentemente foi uma declaração de Cristo que ele repetiu por muitas vezes. A gente vê em Mateus 8:12, 13:42, 22:13, 24:51, em Lucas 13:28. Embora preferido em diversas aplicações, obviamente foi extraído originalmente de uma alusão à ceia de um casamento, onde os convivas eram entretidos no bem iluminado salão de banquete, mas de onde os não convidados eram expelidos e deixados lá de fora, nas trevas, onde que não tinha iluminação e no frio, porque temos que pensar que lá fazia muito frio. Tá? Então, aí, claro, lá havia ranger de dentes, bater de dentes, né? Era isso. As três expressões, treva, choro e ranger de dentes, procede dos ensinos e da literatura dos próprios judeus, para descrever o caráter do juízo imposto aos que ficassem do lado de fora do reino de Deus. E é assim que a gente tem que entender. Vamos ficando por aqui. Semana que vem estaremos reunidos mais uma vez com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até lá. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade,
Produção e apresentação, Paulo Guedes.